Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, bom dia, Minuto da Extensão na UDESC FM Lages. Conheça os programas e projetos de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Eles impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e trago um novo projeto ou programa de extensão do CAV toda quinta-feira, às 8 da manhã, aqui na 106.9. E nesta edição, o nosso convidado é o professor Nilson Brering. Ele tem graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em ciência animal pela University of Guelph, no Canadá, é doutor em ciência animal, também pela Guelph, e atualmente é professor titular da Universidade do Estado de Santa Catarina e das Faculdades Integradas de Lages, a Univesc. Atua nas áreas de produção animal, administração rural, melhoramento animal, estatística e bioestatística. Muito bem-vindo ao UDESC FM Lages, professor. Muito obrigado, bom dia a todos, obrigado pelo convite, um prazer conversar com todos, falando um pouquinho da gente. Vamos lá, aliás, eu falei assim, atualmente é professor titular. Na verdade, há muito tempo o senhor é professor titular aqui, né? Quando entrou na UDESC, professor? Há 26 anos atrás. Faz uma boa caminhada. É uma boa caminhada. Bom, nós vamos conversar hoje sobre 3 projetos de extensão do professor. Como nós vemos aí, é muita vivência, já é bastante história, muita experiência compartilhada, muito conhecimento repassado que transforma a vida desses produtores, porque é esse o objetivo da extensão, não é, professor? Ela se insere na comunidade e transforma a vida das pessoas, né? Perfeitamente. O canal principal da extensão é fazer com que a informação gerada nesse universo seja conduzida ao campo e que a gente consiga melhorar a vida do homem do campo, trazendo ele de forma mais competitiva, trazendo de forma mais socialmente justa, né? Sim. Bom, vamos em detalhe aqui, a gente vai falar de cada um, mas eu vou apresentar os 3 projetos. O primeiro se chama Diagnósticos, Realidade e Perspectivas da Pecuária de Corte no Planalto Serrano de Santa Catarina. Depois a gente passa para o segundo projeto, que se chama Acompanhamento Técnico a Pecuaristas do município de Lages para melhoria genética e de manejo de rebanhos de corte. E um terceiro viés, um terceiro projeto, é sobre planejamento alimentar para criadores de bovinos de corte do Planalto Catarinense. Então, vamos no detalhe aqui, professor, projeto por projeto. Este primeiro aqui, que é sobre diagnósticos, realidade e perspectivas da pecuária de corte no Planalto Serrano do Estado. Conversávamos até nos bastidores, você aí ouvinte, para ficar sabendo, né? Nós conversávamos e eu pensei assim, professor, este deve ser o que mais tempo leva para ser desenvolvido no sentido de mudar uma cultura, não é, professor? Desenvolver aspectos culturais aos quais não só o produtor, mas todo ser humano é muito apegado, não é? Uma história, toda uma maneira de gerenciar as coisas que as quais as pessoas se apegam, não é? Perfeitamente. É realmente porque são muitas as variáveis a serem estudadas num projeto desse, né? Por favor, nos detalhe, professor, qual é o objetivo desse projeto? Inicialmente, quando nós pensamos, é uma caracterização deste homem do campo, né, que já tem uma tradição cultural bastante firme nesta proposta, né? Nós somos pecuaristas há séculos, né? Então passou por aqui já nos caminhos das tropas e o homem está no campo, né, há muito tempo trabalhando com animais, com a proposta de desenvolver animais para abate e produzir carne não só para o nosso consumo, mas também para um mercado doméstico e até mesmo um mercado fora do nosso país, né? Sim. Vem crescendo bastante, então precisamos cada vez entender mais que indivíduo é este,
qual a profundidade com que ele está vinculada ao processo produtivo e quais são as perspectivas que esse homem do campo tem na recepção de novas tecnologias. Seriam essas propostas inicialmente pensadas, né? Eu vejo que, para além do conhecimento técnico na zootecnia, existe um diálogo aí com uma questão até antropológica, sociológica, né? Se nós vamos parar para pensar, né? Muito, muito, muito. Eu sempre digo o seguinte para os meus alunos: eu acho que todo bom técnico é, acima de tudo, um apaixonado pelo que faz. Sim. Então, todo bom pecuarista é, acima de tudo, apaixonado pela atividade. Então, o que a gente presenciou como sendo um dos focos fortes é a força com que ele relata o processo produtivo. A força com que ele transmite, com que ele tem vontade de permanecer na atividade, mesmo lutando contra um mercado que muitas vezes não é justo, mesmo lutando muitas vezes com tecnologias inadequadas para o momento, mas ele é um vencedor por natureza. Sim. E, professor, quando, claro, houve a proposta do projeto, antes de uma proposta você tem um estudo de campo, você tem alguns dados, uma realidade, você fala até, a palavra está no título do projeto. Que realidade é essa com a qual o senhor se deparou ao propor esse projeto? Olha, nós trabalhamos com pecuária de corte, na minha vida em particular, há muitos anos. Eu estou vinculado ao campo da minha infância. Então eu cresci conhecendo propriedades grandes, onde a existência econômica da propriedade era dada pela escala de produção que existia. Sim. O tempo foi passando, houve uma reforma familiar, as áreas ficaram cada vez menores e muitas vezes a diminuição da área não seguiu a proposta da incorporação de novas ideias de produção. Então, muitos dos filhos herdeiros mantiveram a mesma proposta de produção e a mesma cultura de produção. E muitas vezes o que nós observamos no presente é de que a inadequação dessas propostas do passado no presente fizeram com que a atividade se tornasse menos competitiva e, consequentemente, precisasse, no caminhar do nosso entendimento, algumas reformulações para ser atualizadas à nossa realidade. Sim. E uma coisa que, claro, mesmo eu não sendo uma pessoa especializada nesta área, mas como cidadã, como pessoa que convive com notícias todos os dias e curiosa também, eu vejo, o senhor falou sobre as novas realidades, as dimensões dessas propriedades, inclusive. Como é que é hoje, professor? Nós somos o segundo maior mercado de gado de corte do mundo, não é? Como é que é hoje para um produtor, como nós temos aqui tantos pequenos produtores, conviver com este mercado que é muitas vezes de propriedades imensas, verdadeiras extensões, latifúndios aí, né? E essa produção muito mecanizada de tudo. Como é que é esse pequeno produtor conviver com essa realidade e sobreviver nesse contexto? Perfeitamente. Então nós temos dois grandes conceitos inseridos na tua pergunta. O primeiro conceito seria discutir produção. Produção está intimamente associado à condição de quantidade, que era o que nossos avós tinham. Sim. Eles tinham grandes áreas, então eles tinham uma produção numericamente grande e que poderia, com a venda, manter a propriedade andando e muitas vezes adquirindo até mais áreas próximas à propriedade. Nos dias de hoje, o que nós temos que pensar? Diferente de produção, nós temos que pensar em produtividade. Produtividade é um crescimento vertical. Então nós temos que, em áreas menores, ser capazes de vencer os desafios de produção e nos mantermos no campo. Sim. A grande proposta é: o homem do campo comprovadamente não quer sair do campo, mas sente a necessidade econômica de se achar os canais de como manter-se com uma certa rentabilidade neste campo. Então não tem como não intensificar, não tem como não trazer a discussão de novas tecnologias para dentro do processo produtivo. É muitíssimo importante que ele esteja apto a receber essa nova tecnologia e que, estudando com o corpo técnico, venha discutir o melhor caminho de sua propriedade segundo as características dela
em ser uma proposta de inserção dessas novas ideias. Sim, este projeto especificamente, o senhor falou sobre ele já ter sido renovado, né? A cada 2 anos, correto? Sim. Então já temos pelo menos 4 anos, é isso? Já temos 4 anos. E como é que foi, professor, o desenvolvimento dessa ação, desse acompanhamento? Bom, já sabemos que contexto o senhor encontrou, a condição a mentalidade até deste produtor, o contexto histórico, né, cultural. Como é que foi o desenvolvimento, a implementação desse projeto e que contexto nós temos hoje no projeto? Hoje nós temos uma mudança bastante significativa. Em que sentido? O produtor do passado era um extensionista, um extrativista, corrigindo a palavra. Então ele tinha o que a natureza lhe fornecia. Ele manejava um grupo de animais que zootecnicamente ele entendia ser a forma correta de o fazer. Tinha uma época de acasalamento definida, tinha uma época de nascimento definida, ele tinha um momento de desmame definido, ele tinha uma recria bastante prolongada e tinha uma terminação definida em final de verão. Então isso era muito tradicional, a condição criatória dele. Na realidade de hoje, o que nós observamos? Nós observamos que há uma necessidade de uma certa estratificação das diversas categorias que coexistem dentro da propriedade. E muitas vezes, tecnicamente, essas categorias não deveriam coexistir por uma questão econômica. Então nós deveríamos talvez intensificar algumas categorias que são economicamente mais interessantes para aquela proposta de propriedade. Que seriam essas categorias, professor? A gente fala em pecuária de corte em ciclo completo, que seria praticar a cria, praticar a recria e praticar a terminação dentro da mesma propriedade. Em função do tamanho das propriedades da atualidade, é muito provável que o ciclo completo não traga uma taxa de desfrute que representa o número de animais que nós comercializamos em relação ao número total de animais que a propriedade tem que manter. Então, o que vendemos, muitas vezes, não é suficiente economicamente para manter a propriedade ativa e a rentabilidade do produtor. Então, o que nós propomos muitas vezes nas propriedades menores é que seja estratificado. É que alguns produtores tenham mais características de produção de terneiros, que seria a cria, outros que façam recria de machos para uma futura terminação e outros façam uma terminação. Então a ideia é a segmentação da pecuária, trazendo neste contexto uma facilidade de uma ligação dentro dos elos de produção de forma mais interativa e se dedicando a cada um deles de forma um pouco mais tecnológica. Fazer o melhor terneiro, fazer a recria mais intensiva e de menor custo e também a terminação com idade mais reduzida, né? Entendi. Ela evolui, então ao longo desses 4 anos o senhor já conseguiu mudar a cultura no sentido de mostrar para as pessoas o quanto é importante especializar-se no mercado, é isso? Talvez mudar não na magnitude que nós desejamos, sim, mas sensibilizar de forma bastante significativa. E o senhor já viu resultados na prática, no sentido de números, dados que esses produtores, digamos, demonstram hoje? Como é que é? É muito fácil de ver, porque os números, quando a segmentação acontece, ele é bastante visível. O terneiro, o bom terneiro, que é de um produtor de cria, ele visivelmente salta 30%, 40% na frente dos terneiros comuns, para quem vai fazer a própria recria e para quem vai fazer a terminação dentro da mesma propriedade. Entendi. Porque os elos de ligação de um segmento para o outro dependem economicamente um do outro. Ao passo que, à medida que nos especializamos, a gente vai dar o melhor porque o produto final da nossa cadeia está oferecendo, no menor período de tempo, obrigatoriamente um desempenho melhor. Sim, então também melhora tudo porque melhora até a comunicação entre essas pessoas que estão no mesmo segmento, focando em aspectos diferentes, né? Perfeitamente. É muito interessante, se fortalece um mercado para sobreviver frente às grandes produções, enfim. A nossa impressão, com bastante propriedade, é de que todos ganham. O recriador compra um excelente terneiro, o terminador compra um excelente novilho. Então todos ganham. E como o mercado é soberano nos preços,
ninguém será prejudicado, nem numa parte nem na outra. Nós sabemos que existe sempre um ágio sobre o preço do terneiro, que é bastante absorvido pela recria e que a terminação incorpora dentro do seu processo econômico produtivo de maneira bastante fácil, dizer assim. E, professor, para a gente ter uma ideia, né, ao longo desses anos, desses 4 anos, quantas propriedades ou quantos produtores já foram atendidos aqui na região? Nós temos ativamente, respondendo ao nosso trabalho, 23 propriedades, com níveis de tecnologias bem distintos. Da mais inicial, da básica, até gente com a tecnologia bem mais desenvolvida, bem mais desafiadora. Sim. Nós temos aí uma média ou alguma faixa de números de quantos animais, quantas cabeças por propriedade nessa faixa? Normalmente nós trabalhamos aqui com propriedades assim entre 100 a 200 animais. A grande maioria delas. Sim. Então são pequenas propriedades quando a gente olha no contexto de pecuária de corte como um todo, né? Claro, porque aí tem... Mas a gente tem também sentido que essa é a dimensão da grande maioria dos nossos produtores. Então nós temos que trabalhar com esse tipo de material. O grande produtor, ele tem uma assistência técnica particular. Então ele raramente vem buscar a extensão de uma universidade como a nossa. Sim. Por quê? Porque ele já tem a autossuficiência tecnológica ou alguma outra pergunta que ele possa fazer. Não que ele esteja proibido. A universidade está aqui para servir a todos, certo? Mas a necessidade dele é particularizada. Claro, e ele faz questão de ter isso por fora, digamos assim. Né? Até mesmo porque é uma necessidade, né? O tamanho, a dimensão de produção dele exige um acompanhamento diário de um corpo técnico, né? Sim. E, aliás, professor, para nós encerrarmos este aspecto, esse seu projeto, aqui passarmos aos próximos, vamos reforçar esse contato, mas já que o senhor citou, né, essa procura, como é que pode fazer para acessar vocês, fazer o contato para o senhor agendar essas visitas, né, desenvolver esse trabalho junto a novos produtores? Os 2 projetos que procedem à nossa conversa, eles são projetos que hoje estão vinculados à Secretaria da Agricultura do município de Lages. Tanto o de melhoramento animal, quanto o de projetos de planejamento alimentar. Então, via Secretaria da Agricultura, a gente tem um corpo técnico entre a UDESC e a Secretaria da Agricultura de Lages, no município de Lages, que poderia muito facilmente fazer esses levantamentos de propriedade e aí então a gente planejar, conjuntamente com o produtor, quais seriam os caminhos interessantes a serem traçados. Sim, então via Secretaria da Agricultura. Da Agricultura de Lages. Certo. Bom, as pessoas que estão nesse meio, que já são acostumadas aí com essas fontes, não é? Elas já sabem o caminho, mas é interessante a gente reforçar aqui. Ou diretamente conosco aqui na UDESC também poderia ser. Claro, o senhor quer deixar e-mail, algum telefone de laboratório? O que o senhor prefere? Pode ficar o meu telefone. Claro, por favor. 99144 6582. Então, 6582. Isso. 49, não é, professor? 49. 9144 6582. 99144 6582. A gente repete, professor, como é rádio, às vezes o pessoal não anota na primeira, não memoriza. Então, para você aí que é produtor ou que sabe de alguém que possa se interessar por este projeto, este trabalho desenvolvido aqui pelo professor Breering, Diagnósticos, Realidade e Perspectivas da Pecuária de Corte no Planalto Serrano de Santa Catarina. Então, este é o contato e também via Secretaria da Agricultura aqui do município de Lages. Professor, vamos ampliar então aqui, vamos adiante nos seus projetos. Hoje eu recebo o professor Nilson Breering, que nos fala de 3 projetos de extensão desenvolvidos aqui a partir do CAV, né, essas parcerias também com órgãos como a Secretaria da Agricultura. Vamos ao segundo projeto, professor, acompanhamento técnico a pecuaristas do município de Lages para a melhoria genética e de manejo. Ou o senhor gostaria de falar desse que está conectado, que é do planejamento alimentar? Não, eu acho que não teria problema nenhum da gente conversar. Esse projeto de melhoria genética é uma ambição pessoal minha de muitos anos, dado o fato do meu relacionamento
antes de ser incorporado como professor aqui na UDESC, né? É parte da minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado foi em melhoramento genético animal. Então, a gente traz esse vínculo, né, para dentro da linha de trabalho da gente. Sim, é a sua origem, né, professor? É a nossa origem. Então, o campo está ali, a gente é curioso para saber que bicho demonstra uma melhor capacidade de desenvolver naquele ambiente. Então, isso instiga a nossa curiosidade. Sim. E é lógico que a gente queira continuar trabalhando nesta linha de pensamento, né? E este projeto, professor, de melhoria genética, o outro tinha 4 anos. Quanto tempo tem? Este projeto tem uma tendência de permanecer. Ele já teve a primeira versão, né, e agora está entrando na segunda versão dele, no segundo ano de trabalho. Sim, Os produtores têm, através deste projeto, junto à Secretaria da Agricultura de Lages, a capacidade de receber, né, por doação do município, sêmen de genética de bons touros, muito bons touros. E o ano passado eles tiveram também, além do recebimento da genética de bons touros, eles tiveram também o recebimento gratuito dos protocolos de sincronização de cio e inseminação com um tempo fixo, fazendo com que houvesse uma uniformidade no tempo do nascimento dos terneiros oriundos da inseminação artificial. E assim como no primeiro caso, professor, no primeiro projeto, há uma dúvida inicial que eu acho que nos ajuda a entender como este projeto evolui. Quando o senhor lança essa ideia, como o senhor diz, é minha tese, é talvez a sua pergunta da vida, né? Como fazer para geneticamente isto avançar bem, para a produção evoluir? Em que contexto era esse? Que momento era esse que a pecuária aqui da região vivia quando o senhor propôs essa ideia de desenvolver geneticamente isto? Certo. Aqui nós temos um grande desafio. O nosso desafio é ambiental. Então nós temos uma condição ambiental em regime extensivo de produção, que é a dependência da nutrição animal dos campos naturais, bastante severa, principalmente outono e invernal. Então, nós teríamos que ter 2 perspectivas de seleção. Ou selecionaríamos animais para uma condição mais rústica, para uma condição ambientalmente mais desafiadora, ou selecionaríamos animais com capacidade genética para um desafio de condição alimentar bem superior. Na nossa região, diferentemente do passado, o que nós presenciamos hoje? Grande parte das propriedades com integração lavoura-pecuária. Então, aquela condição parcialmente desfavorável de outono e inverno foi, de certa maneira, quebrada com a inclusão de cultivares de inverno, pastagens anuais de inverno, que vieram a amenizar a condição nutricional que no passado existia por haver tão somente dependência do campo nativo. Sim, amenizou a escassez ou a pobreza nutricional do passado. E isso cria, de certa maneira, 2 linhas de frente no processo seletivo. A primeira, nós selecionamos animais cujo ambiente ofende menos, que seriam seleção pela rusticidade. Sim. E no outro lado, nós selecionamos os animais cuja a condição favorável de ambiente oferece mais. Então, nessa segunda linha de pensamento, eu tenho uma condição de alimentação mais favorável, consequentemente a interação genótipo-ambiente seria de maneira mais substancial, então o animal teria um desafio menor, e aí nós, entre 2 ou 3 animais que pudéssemos olhar sobre a mesma condição de alimentação, quem oferecesse um pouco mais de oferta de ganho seria muito provavelmente o indivíduo indicado. Sim. E como é que isso vem evoluindo, professor? Claro, o senhor falou nessas duas possibilidades, né? Pela rusticidade, eu lembrei, e até conversávamos antes aqui do programa, sobre uma entrevista já dada ao Minuto da Extensão, ou melhor, ao programa Minuto da Pesquisa, a pesquisa do professor Joandes sobre o crioulo lagiano, que é um animal rústico, é um animal que evoluiu no contexto, ao longo de séculos aqui na região, muito preparado para este nosso ambiente. O que nós temos, assim, professor, nesse período tão curto de tempo, como vem sendo desenvolvida cada uma dessas frentes? Seleção pela rusticidade, seleção de acordo com as 2 vertentes, como o senhor falou, né? Tanto um aparelhamento melhor, quanto a questão do pasto de inverno, a alimentação de verão. Como é que isso veio evoluindo nesse trabalho? Certo.
eu devo colocar para vocês da seguinte maneira. O segmento cria, que é onde começa a boa base genética, é onde estão as matrizes e é onde nós escolhemos os touros, ou por monta natural, ou por inseminação artificial, com tempo fixo ou não, e ali é que nós fazemos a movimentação genética. Mas vejam bem, eu acompanho as feiras agropecuárias desde que voltei do meu doutorado há 26 anos atrás. E o que eu observo é que o segmento cria muito provavelmente esteja mantendo as mesmas condições de alimentação que mantinha no passado. Porque praticamente o mesmo peso médio de terneiros ao desmame, machos e fêmeas, que eu observava no passado, é também os pesos médios do presente. Então, conclusão que eu tiro. Algumas propriedades evoluíram geneticamente, porém, a restrição ambiental não potencializou o ganho a mais que se esperava. Algumas propriedades não evoluíram, porém, pelo ambiente que se tinha, mostraram praticamente o mesmo desempenho. Terneiros bons, que são comercializados nas nossas feiras, que apresentam 700, 800 gramas de ganho dia nesse período para desmama, são os mesmos de genética boa, são os mesmos terneiros que, ao serem recriados como novilhos em condições ótimas de desempenho alimentar, dobram o seu peso. Conclusão que retiramos. O terneiro que vem da fazenda de cria entrega para o recriador metade do material genético que possui, porque a outra metade ele entrega gratuitamente. Ok? Sim. Então está sobrando genética para a recria e faltando o uso do potencial genético dos animais de cria, que seria do terneiro do nascimento até o 7º mês de vida. Então, se o criador que cuida do terneiro do nascimento até o 7º mês melhorar as condições de nutrição, ele deve vender muito facilmente com a mesma genética que possui das boas propriedades, 40% a 50% a mais de peso. Ele está entregando essa responsabilidade ou passando este ganho que não desfrutou em sua propriedade para o recriador e para o terminador. Sim, mais uma vez, a cadeia da qual o senhor falou antes, não é? Então, eu vou até aqui, você segue este trabalho de acordo com o seu foco. É um produtor entregando para o outro, assim. Eu acho que para o perfil catarinense de produção, a segmentação da pecuária de corte, ela é no mínimo inteligente. Ela é no mínimo inteligente, porque é muito pouco provável que propriedades pequenas mantenham economicamente diversas categorias de animais economicamente subsistindo. Nós mantemos muitos para receber pouco de uma fatia que vendemos. Então sempre a gente está muito próximo do vermelho quando não está no vermelho. Aí vem a crítica da atividade. A atividade não dá a renda suficiente. Mas se eu perguntar para 90% dos produtores, eu vou perguntar muitas vezes para ele, qual o teu custo de produção dia? Não tem. Qual o teu custo de produção animal? Não tenho. Então, esses números não aparecendo, nós não temos a realidade do diagnóstico. Nesse nosso primeiro trabalho, nós vimos que a grande maioria dos produtores não tem um conhecimento contábil de sua propriedade. E muitas vezes misturam a receita familiar com a receita da fazenda, ou os gastos familiares com os gastos da propriedade. Então, a verdadeira figura econômica da sua atividade não é transparente. Eu lembrei agora, professor, de intersecções que podemos fazer aqui, que até na pandemia isso foi muito evidenciada essa necessidade de, se você vai empreender, né, perdeu o emprego, vai empreender, separe as contas, faça um planejamento contábil. No fim, as coisas são bem parecidas, independente do segmento da atividade. Me parece, professor, só que o sofrimento desse produtor talvez seja mais intenso ainda do que aquela pessoa que está no meio urbano e vai investir em alguma coisa. Não deu certo, eu tive um rombo aqui, me recupero. Esse produtor, muitas vezes, ele é apegado, como o senhor falou, né? Na sua vida isso acontece. Sou apegado à terra, não quero sair daqui, mas estou sofrendo, estou tendo prejuízo. A pessoa vai
passar a, quem sabe, ter problemas graves financeiros porque não gerencia e, ao mesmo tempo, não abandona aquele segmento, né? Vocês tiveram essa visão? Isso aparece como dado? Como isso é aparece como muito facilmente. Esse sofrimento econômico aparece em muitos relatos. Em muitos relatos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente deixa a fazenda que entrevistou, as pessoas da fazenda que entrevistou, a gente não vê eles saírem de casa. A gente não vê eles abandonarem este núcleo de produção, mesmo que ineficiente. Sabe uma coisa que está nos trazendo alento? É de que hoje a gente tem uma geração de jovens coexistindo com o pai do campo, aquele que permanece no campo. E este jovem que veio para a cidade estudar, muitas vezes influenciado pelo pai, dizendo: aqui não é o lugar de se viver, porque economicamente será difícil vocês viverem, dizendo isso ao filho, esse filho está voltando ao pai com subsídios, como, por exemplo, ei, me deixa te ajudar nas contas, me deixa fazer você conhecer o que você gasta e fazer qual a capacidade de receita que você tem. Não se iluda com o teu negócio. Se teu negócio for ruim, depois de toda a contabilidade feita, aí verdadeiramente critique a atividade. Mas tenha os números, certo? E esse jovem está sensibilizando. Sim. Porque ele está vindo para o colégio agrícola, ele está vindo para a universidade, então ele está vindo para outras escolas, então ele está sentindo de que, cara, aquele sofrimento do homem do campo muitas vezes pode ser evitado, se não totalmente, em parte, pelo conhecimento dos números que são capazes de serem alcançados. Tu me entende? Claro, claro. Inclusive, voltei aqui a uma das suas áreas, né? A administração rural. O senhor desenvolve, então, disciplinas relacionadas a isso no CAV, né, professor? Na vida, né? E então, observar isso imagino que seja bem gratificante. O senhor vê digamos, um problema sendo sanado, pelo menos ao longo do tempo, não é? Os meus alunos de bovinocultura de corte, eu submeto a eles fazendas virtuais e eles são obrigados a desenvolver um projeto econômico dentro dessas fazendas virtuais, que é a simulação, a biosimulação do que acontece no campo. Sim. Então, pelo fato de nós não termos a oportunidade de estar no campo com toda esta quantidade de alunos, o que nós fazemos é virtualmente entregamos as propriedades e eles terão que calcular todo o custo de produção para terem uma noção lógica do que seria enfrentar aquela atividade. Sim. E, professor, um aspecto, claro, para nós voltarmos e finalizarmos este pilar aqui, este projeto, né, em meio aos 3 sobre os quais nós conversamos hoje, essa questão genética, né? O senhor falou sobre a entrega deste material genético via Secretaria da Agricultura a estes produtores. Esse material, ele foi analisado, foi aprimorado também via CAV, via projeto? Como é que foi este processo? Que material é esse? A gente consegue fazer a avaliação do melhor material genético pelo mérito genético dos touros. Sim. Das empresas que nós compramos sêmen. Claro. Então as empresas fornecem este material, nós fazemos um estudo mais aprofundado de que material serviria para a nossa região, segundo o mérito genético de cada reprodutor, para as características que nos interessam, e são muitas características que nós desejamos melhorar. Aí nós, diante desta pré-avaliação, nós disponibilizamos este material genético às propriedades. Sim. E aí passa a existir, então, o trabalho do produtor com o médico veterinário no momento de inseminar essas matrizes e colher o fruto 9 meses depois. Sim. E, bom, o senhor falou sobre este projeto é mais recente que o primeiro, mas certamente, como você diz, 9 meses depois, já temos resultado, né, ao longo desse acompanhamento. Que resultado é esse? Que animalzinho é esse que está chegando com essa genética? Como é que está sendo essa adaptação na propriedade? Hoje a gente vê muito claramente que um terneiro resultante de inseminação artificial, quando ele entra numa pista de remate, ele vale mais. O produtor, o mais comum dos produtores, reconhece a diferença genética entre o que é bom e o que é ruim. Visivelmente reconhece. E, logicamente, ele vai preferir usar geneticamente o melhor. Então, a procura pelo melhor, ela é grande
E nós nunca temos, para a quantidade que precisamos, uma oferta adequada. O bom terneiro está faltando sempre, porque o bom terneiro é aquele animal que na mesma condição de ambiente oferece mais. Então eu vou te dar um exemplo aqui, 2 terneiros de 200 quilos, quando entram na recria, os 2 submetidos à mesma condição de alimentação, um devolve 1.500 gramas, outro devolve 1.000 gramas. Qual a diferença entre o que devolve 500 gramas a mais? É a capacidade genética desse indivíduo de deslocar ou ocupar recursos nutricionais para uma evolução de peso mais significativa. Isso é diferenciação genética que nós fazemos através da seleção dos pais. Sim. Bom, então o que fica neste segundo projeto, para mim, fica a necessidade de tanto casar o planejamento econômico, como o senhor falou, dessa propriedade, ter na mão esses dados, quanto também contar com um animal de boa genética. Então, fazendo esses 2 fatores se encontrarem, esse produtor certamente ao longo do tempo vai ter um resultado melhor, vai sair desse sofrimento, como o senhor falou, não é? Claro, a gente não conhece a realidade de cada um, né? Mas nós esperamos que eles se tornem cada vez mais competitivos. O que nós vemos que o mercado indica o mercado ele flutua em preço, segundo o que acontece tanto na linha doméstica quanto na linha internacional, mas a gente sempre sabe que quem vende o que é bom não corre o risco de voltar com ele para casa. Ah, muito boa. Então é um terneiro que vai sair pelo comércio, sem dúvida nenhuma. Nós temos procura. E um detalhe muito importante, a nossa pecuária encurtou o tempo. Antigamente nós tínhamos o boi de 3 anos que repunha o boi de 4 anos que saía para o frigorífico. Esse boi de 3 anos já não existe mais para repor o de 4. Porque o de 4 já não morre mais com 4, morre com 3. Então, muitas vezes, a reposição do boi de confinamento ou do boi de pasto já não é mais o novilho de recria, e sim o terneiro que está saindo do desmame. Por isso, esse terneiro do desmame deveria ser um terneiro, no meu entendimento técnico, mais pesado, porque atenderia o recriador e confinador, muitas vezes, numa condição mais imediata. Ele tem que fazer um giro maior. Ele tem que entregar um animal mais jovem e preferencialmente no mesmo peso que ele entregava no passado. Hoje nós temos tecnologia suficiente para entregar um terneiro de 550 quilos com 12, 13, 14 meses. Esse é um menino, mas um menino geneticamente muito bom. Tecnologicamente isso é possível de fazer. Economicamente teríamos que estudar, logicamente, a condição de cada propriedade. Claro, mas provavelmente isso esteja no horizonte do seu projeto ou de novos projetos, né? Hoje nós já temos na nossa região pecuaristas que apresentam uma aptidão de produção, apresentam um poder de capitalização perfeitamente passível de ser inserido em projetos mais desafiadores como este. Professor, aí entra aqui aquilo que circula muito, a gente chama de fake news ou de desinformações. Aí a questão genética, ela vem muitas vezes colada ali na questão hormonal, na questão do suplemento ou não. Como é que esse animal chega nesse tamanho todo em pouco tempo? Isso é por hormônio. Falam muito isso em relação às aves, não é? E, bom, professor, trouxe esse ponto polêmico aqui. Então, está explicado. Na verdade, o professor já nos deu essa resposta. Não é uma questão de esse animal ser modificado por meios... Ele é selecionado, é diferente, não é, professor? Ele chega mais cedo nesse patamar porque ele é selecionado para isto, então. Sim. Os animais do nascimento, da concepção, porque o crescimento pré-natal também não é tão pequeno assim, da concepção ao abate, esses terneiros, esses animais passam por necessidades nutricionais muito distintas. Então, o que nós técnicos fazemos? Acompanhar a curva de crescimento dele. E essa curva de crescimento tem que ser feita com suplementação proteica, com suplementação energética, com suplementação vitamínica e com suplementação de macro e microminerais. O que nós fazemos com tecnologia da alimentação é adequadamente nutrir a fase de crescimento que ele passa, sim, dando ou procurando maximizar a sua resposta. Então, a gente vai de encontro àquilo que a biologia do indivíduo pede. E muitas vezes, quando nós dependemos de condições naturais de produção alimentar, esses desencontros existem,
Por isso nós não maximizamos a resposta genética desses indivíduos, porque nós não ofertamos a melhor condição ambiental para eles, que parte dessa condição ambiental é nutrição, sanidade, gestão e tem tantos outros que a gente poderia inserir aqui. Sim, é um animal saudável, é um animal apenas muito mais bem planejado Muito, e acompanhado. Sem dúvida. Então é seguro, sim. Muitos pontuam isso, é por hormônio, meu Deus, estamos consumindo o quê? É um animal que foi aprimorado para as condições, para o local onde é desenvolvido. Eu vou retomar aqui, professor, o contato. Claro, vamos pelos 2 canais. Você produtor, você que tem interesse em saber mais sobre este serviço, esse projeto de extensão aqui do CAV, coordenado pelo professor Nilson Brehren, pode entrar em contato via Secretaria da Agricultura de Lages ou também ele disponibiliza aqui o seu WhatsApp, seu telefone, 49991446582, 49991446582. Professor, estávamos nos planejando aqui para um programa mais curto, mas afinal a conversa se detalhou aí em alguns aspectos. Acho que é justo, é correto. Vamos lá. Ao terceiro projeto, professor, que é do planejamento alimentar. Agora vamos entrar mais profundamente na questão alimentar, que é muito própria da zootecnia, né, professor? Da sua formação e disso que você persegue, melhorar aquele animal de acordo com as possibilidades via alimentação, né? Planejamento alimentar para criadores de bovinos de corte do Planalto Catarinense. É um projeto, como o senhor disse, que vem junto daquele que estuda as condições até culturais dessas pessoas, né? O que eles costumam dar a esses animais para alimentação e o que estava certo, o que estava errado, o que você encontrou, professor, nesse aspecto? Um desconhecimento assustador. Primeiro diagnóstico. Um desconhecimento assustador. Porque a grande massiva maioria dos produtores depende do que a natureza dá, sem ter quantificado se essa natureza é pródiga nesse sentido alimentar ou não. Então, muita gente desconhece o que o campo nativo oferece na primavera, desconhece o que ele oferece no verão, desconhece o que ele oferece no outono e, muito provavelmente, se assusta muito do que ele oferece no inverno. Então, essa ausência do conhecimento gera o quê? Uma passividade do que aquilo que a natureza pode te oferecer. Isso economicamente não é interessante, pessoal. Isso economicamente não vai de encontro a empresas competitivas. Isso não é um negócio. Isso é um extrativismo. Que é a primeira fase. Eu não estou dizendo que o campo nativo não possa ser aproveitado. Ele deve ser aproveitado. Mas ele tem que ser aproveitado com muito mais inteligência do que ele o é. E este projeto, professor, relacionado especificamente ao planejamento alimentar, ele também é de pouco tempo para cá? Quanto tempo já? Este projeto ele está junto à Secretaria da Agricultura há 2 anos. Então, o que acontece com esse projeto? Eu desenvolvi, em particular, programas de alimentação, softwares de planejamento alimentar. Então eu calculo por uma determinada categoria de animais, com determinado objetivo de produção, que tipo de alimentação ele tem que trabalhar para alcançar este objetivo no período que se quer. Então nós fazemos como grupo, usando muito a minha plataforma de trabalho, que seria o desenvolvimento desse software, muito o que a gente faz de necessidade desse indivíduo. Então nós conhecemos a necessidade, nós temos tabelas, nós imaginamos qual é o período, nós fazemos um cálculo econômico do que esse produtor gastaria com aquele animal, com aquele grupo de animais que deseja colocar no mercado, com um objetivo conhecido. Então a gente interage com o produtor. E a gente faz uma coisa muito legal. A gente faz primeiro a testagem desse trabalho no computador. E se nos agradarmos das diversas oportunidades que nos é possível relatar ao produtor, nós escolhemos aquela que melhor se adapta a ele. Então nós personalizamos a dieta desses indivíduos de acordo com a característica do produtor e da propriedade. Sim, então tem todas essas nuances aí, a pessoa pode pensar, mas isso não serve para mim. Serve de acordo com os dados lançados no software, né, como o senhor falou. Nem sempre o máximo biológico é economicamente o melhor caminho.
Para aí só um pouquinho, professor, deixa eu entender. Máximo biológico. Ou seja, o animal que responde melhor na condição de uma propriedade um pouco mais pobre, economicamente não vai ser o negócio. Ele não vai conseguir atingir 2.000 gramas de ganho num boi, porque economicamente para ele 700, 800 mil gramas é economicamente o que se pode alcançar. Entendo. Entendeu? Então, esse estudo particularizado da propriedade faz com que nós consigamos encontrar um melhor perfil de produção para aquela propriedade. Tu entendeu? Sim. Então, essa particularização cria uma competitividade de forma mais razoável, para que ele não se coloque em aventuras. O produtor muitas vezes se coloca em aventuras. Ele começa construindo muitas vezes um perfil alimentar como se estivesse construindo uma casa pelo telhado, sem levantar adequadamente as paredes. Tu me entendeste? Fazendo uma metáforazinha, claro. Mas talvez sirva para o nosso exemplo aqui. Eu fico um pouco pensativa aqui, professor. Claro, como, repito, né, pessoa que não está inserida na área, curiosa aqui, querendo fazer perguntas, entender isso tudo. Eu fico pensando, o senhor falou sobre o perfil da região, esse perfil assim da produção mesmo, iniciando pelo extrativismo, mas sobretudo a tentativa, as tantas maneiras de tentar manter essa produção, séculos. E as pessoas se mantiveram, então, na margem do conhecimento sobre o que fazer, como fazer. É uma mostra de o quanto a pesquisa feita na universidade é necessária, não é? Quanto esse estudo focado é necessário, porque só no empirismo, como se diz, só na tentativa e erro ali, vai muito prejuízo, não é? Muito prejuízo. Muito prejuízo. A cultura do passado era grandes glebas. Então, se produzia numa condição extrativista e economicamente era interessante. Os nossos avós vendiam bastante em relação ao que tinham. Então, eles se mantinham e, inclusive, se compravam campo, como a gente dizia no passado, né? Quem era criador de boi no passado, comprava campo. No presente, isso é possível? Não. Aí é uma mudança muito interessante. Uma mudança que só tem um caminho para resolvê-la. A inclusão do conhecimento. Então, a inclusão do conhecimento dentro da unidade de produção não é mais uma questão de vaidade, mas sim uma questão de sobrevivência. Sim. Né? A não inserção do conhecimento dentro do processo produtivo volta às condições do passado, que não estavam erradas para o tempo do passado, mas que estão deslocadas no tempo do presente. Então, a real é outra. Sim. O mercado é outro, as oscilações são outras, os meus custos de produção são outros. Então, ou eu olho todo esse processo de uma forma um pouco mais holística, olhando o todo, ou eu não me torno competitivo. Claro. E para que a gente tenha uma visão, professor, melhor desse projeto especificamente, quando você fala assim sobre esse desconhecimento profundo, passividade do produtor, esse contexto inicial que motivou certamente você investir nesse projeto sobre planejamento alimentar. Desse ponto até um momento em que as pessoas estão trabalhando uma alimentação focada, em que esse animal ele é aproveitado melhor porque ele está comendo melhor. Que cenário é esse? Para a gente ter assim uma ideia, poderia nos trazer um exemplo específico de um produtor ou outro que chamou mais atenção? Nós temos alguns exemplos. Um exemplo muito interessante foi, por exemplo, um produtor não vou, por questões éticas não cito ele publicamente, mas esse produtor, aconselhado por nós, trabalhou um projeto de suplementação do terneiro. Então ele era um produtor no passado que matava, ele era de ciclo completo, matava um boi com próximos de 48 meses. Ele adiantou 50% do peso do terneiro no pré-desmama. Nós fizemos um planejamento da recria para ele, economicamente pensado, e ele adiantou de 36 meses de recria, ele veio para 20 meses de recria. E de praticamente um ano que ele levava na terminação, ele veio para 6 meses. Então, todos os ganhos no segmento cria, os ganhos na recria e os ganhos na terminação, reduziram 2 anos a idade de abate dele. De 48 para 24 meses. Quer dizer, então, gente mostrando números. E aí os valores finais
mostraram que economicamente ele estava perdendo dinheiro. Então o fato de você ficar com medo dos custos, muitas vezes deixa de ser investimento. Custo é diferente de investimento. Investimento eu adianto o dinheiro, mas tenho a perspectiva de recebê-lo de volta. O custo muitas vezes é fundo perdido. Sim. Então, é a importância de planejar. Então, essa pessoa, esse exemplo, vem desde o início desse trabalho, que o senhor falou em 2 anos de projeto, essa pessoa justamente entrou... Foi o nosso primeiro cliente. Vamos colocar dentro desse projeto aí. E por falar em cliente, estes são os mesmos 23, professor, mesmas 23 Ele é um propriedades? dos 23. Ah, sim. Então, para todos os 3 projetos, são as 23 propriedades que são incluídas. Foram os últimos catalogados, exatamente. Certo, 23 propriedades. É muito... A gente olha assim, alguém pode considerar, mas 23 propriedades, só que justamente... É um universo pequeno para a nossa região, é um universo muito pequeno. Mas é uma contribuição que, como o senhor disse, são vários pequenos produtores, um máximo de 200 cabeças, isso são pelo menos 23 famílias aí que estão gerenciando. Escutando um pouquinho a gente. Exatamente. Escutando um pouquinho. Claro que a gente não é o dono da verdade, né? Mas a gente tenta colaborar um pouquinho com aquilo que a gente entende ser melhor para eles, né? Claro. E eu reforço aqui para você aí que está na escuta, que é produtor ou que conhece quem possa se beneficiar deste trabalho, coordenado, os 3 projetos aí coordenados pelo professor Nilson, eu reforço os contatos via Secretaria da Agricultura de Lages, uma parceria aí do CAV, nestas ações, você tem um canal para acessar esse conhecimento, esse serviço, essas visitas, não é, professor? Como é que é a rotina? Só para a gente fechar, assim, como é que é essa rotina de acompanhamento? Vocês vão à propriedade, o produtor vem aqui, como é que é? Inicialmente o produtor passa a nos assistir em reuniões que são programadas e são agendadas de acordo com a Secretaria da Agricultura. Então nós fazemos palestras com muita frequência na Secretaria da Agricultura e o produtor começa a interagir com este grupo. É um grupo de médicos veterinários, um grupo de agrônomos e a gente aqui da UDESC. Então esse material é passado a eles, a gente vai conversando sobre diferentes esquemas de produção. E o produtor vai interagindo conosco até o momento que ele se convence de que a propriedade dele deveria ser uma dessas catalogadas. E aí ele solicita um contato, ele solicita que o corpo técnico o visite para fazer os primeiros levantamentos, para a gente ver em que sentido a gente pode ajudar. E falando, o senhor citou essas 2 palavras, falando em custos ou investimento, isto para a gente dar essa ideia, né? A pessoa às vezes pode estar pensando, mas eu não sei se eu tenho condições. Como é que é? Custo, investimento? Não, a priori é um projeto gratuito. Eu sou um funcionário público, então não teria como cobrar do produtor, né? Me dedico a minha atividade ao UDESC, assim como os médicos veterinários e agrônomos o fazem via secretaria. Então, o poder público disponibiliza seus técnicos para o setor privado, assim, se o entender, fazer uso deles. Isso é muito importante, porque estamos numa universidade pública de qualidade, fazendo uma parceria aí com a coisa pública, não é, professor? Então é muito importante destacar isso. Às vezes, não só nesse segmento, mas eu penso que muitas vezes as pessoas não acessam novas tecnologias, novos conhecimentos, pelo medo de doer no bolso. Mas aqui está uma oportunidade, várias portas para que as pessoas melhorem as suas vidas, não é? E também contribuam para não só a sua saúde econômica, quanto da região, não é, professor? Perfeito. Quanto mais saudável forem as famílias do campo economicamente, o município será mais saudável também. Com certeza, e sempre na trilha do conhecimento. Professor Nilson, vamos fechar essa nossa entrevista aqui. O senhor quer deixar, eu acho que foi uma bela reflexão, mas o senhor quer deixar ainda algum recado, alguma reflexão, uma mensagem final? Olha, eu torço muito pelo produtor, porque eu conheço da realidade dele. Eu sei o que é trabalhar no campo, talvez não da melhor maneira possível, mas da maneira que nós entendemos ser a melhor. Dizer a ele que os espaços estão abertos. Nós temos a maior pecuária do mundo, 220 milhões de cabeças.
Nós exportamos para 157 países. Nós temos um estado que fornece 40% da carne que consome, 60% é comprado fora daqui. Nós temos feiras, mais de 10 mil terneiros comercializados e uma quantidade muito pequena não é comercializada. Muito pequena. Então nós temos um espaço de mercado bastante significativo. É uma atividade para se pensar como negócio. A minha mensagem é: pecuária de corte já não é mais para amador, não na dimensão que ela está sendo praticada hoje. Então nós temos que pensar como empresários para sermos cada vez mais competitivos, porque mercado é muito provável que você não terá dificuldade de encontrar, dificuldade de vender. Qual é a frase aquela, professor? Quem oferece o que é bom não volta para casa. Como é que é? Sim. O terneiro que é bom nunca volta para casa, né? Então o produtor paga o frete só de vinda para a feira, nunca de retorno para casa, né? Porque terneiro é comercializado, né, para os compradores aí com facilidade. Perfeito. Então fica aí o recado, certo, pessoal? Invistam em conhecimento, abram-se ao novo, a tudo que vem dando certo, que é testado aqui, conforme os estudos e as ações de trabalhos como este aqui, desenvolvido pelo professor Nilson. Professor, muito obrigada e sucesso aí nos seus projetos, em todas as suas ações. Estamos à disposição. Novidades, por favor, nos avise. Eu agradeço muitíssimo o teu convite, né? A gentileza, a presteza de você colocar essa informação, né, para o público, dizer da minha satisfação de estar aqui e deixar o meu grande abraço para o pecuarista, né, nosso parceiro aí de luta. Sim, sim. Muito obrigada, professor Nilson Breering. E obrigada a você aí, nosso ouvinte, seja produtor rural ou não ainda. Tá aí um mercado para você explorar. E os contatos estão dados. Nosso ouvinte da 106.9, toda quinta-feira nós temos aí um novo projeto ou novos projetos em uma só entrevista, como foi aqui o caso, 3 projetos desenvolvidos, coordenados aí por um único professor. Muitas vezes serão programas que são ações, são 3 ações pelo menos em cada um desses programas, mas toda quinta-feira você tem aí uma nova abordagem, algo novo aqui na 106.9 em termos de extensão. Esta nossa entrevista de hoje reprisa no sábado às 6 da tarde. Eu sou Carla Torres e te encontro ao longo da programação em programas como este e também Minuto da Pesquisa. Nos encontramos nas próximas semanas aí. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.